Fala você que me assiste, é um prazer enorme aqui estar podendo falar com você. O intuito hoje é a gente apresentar para você o canal Teopraxia. Falar de teologia na prática, falar de teologia no teu cotidiano, na tua cultura, tá certo? Então aqui ao longo do canal você vai ver diversos convidados com a gente e falando de diversos assuntos relacionados à teologia na prática. Meu nome é Alberto. Meu nome é Bigaci. Meu nome é Birajara. Temos um intuito de... vivemos no meio evangélico, no meio cristão, né, desde novo. E vivemos muitas coisas, aprendemos, né, e com isso nós fomos nos aperfeiçoando, buscando do Senhor, né, orando, e amamos a palavra de Deus, né? E o nosso intuito sempre foi pregar a palavra de Deus da forma que ela é. Sabemos que muitas das vezes é pervertido, né, pelas pessoas que pervertem o ensino, mas tentamos nos manter firme naquilo que Paulo falou, né? Não ir além do que está escrito. E é interessante, assim, Deus ele marca um encontro com diversas pessoas ao longo da história, né? Ao longo de diversas formas. Deus fala de diversas maneiras. Porém, inexequivelmente, certeiramente, que a palavra de Deus ela é inerrante. Então, acima de tudo, muito mais que Deus fala através da palavra dele. Porque ele mesmo falou, né? Pode passar céus e terras, mas a minha palavra permanecerá. Então nós viemos assim de diversos meios. Eles dois tiveram uma experiência um pouco diferente da minha, mas nós tivemos algo que foi em comum, que a gente tem em comum, que foi realmente um encontro com Jesus. E é sobre esse encontro com Jesus que a gente vai tentar falar ao longo dos vídeos, conversar com vocês, porque isso é uma forma que a gente gostaria de estar tratando, né? Muitas das vezes eu me senti assim, sabe? Falar, eu sou o único. eu sou o único errado. Eu sou ou eu tô o único errado, ou eu tô o único certo, mas me senti assim, cara, será que tá todo mundo errado? Eu tô o único que tô pensando assim. Acho que isso é comum. Passamos por isso sim. Como foi falado, né? Foi tocado aqui no assunto sobre aquilo que Paulo falou para não ir além do que está escrito. E todos nós passamos por isso, porque ao longo da nossa trajetória, né, nós vimos que é colocado para nós, né, de uma forma não tão escondida, né, porque cada religião, em cada denominação, você tem ali um ponto focal. Não, a minha doutrina, ela é a correta. Você vai seguir, você está salvo, você está tudo bem. O outro é meu irmão também, mas essa daqui é boa, essa doutrina aqui é boa. E a gente ficava nessa questão de se achar, né, inflado, porque eu tenho algo perfeito, porque a minha revelação é perfeita de Deus, né? A religião, né, a revelação prática de Deus diferenciada. E nós estamos aqui, né, nos proporcionando a falar sobre a questão do que Jesus ensinava. Porque essa é a questão. O crente, o servo de Deus, ele só pode se dizer servo porque está em Jesus, né? E a gente tem nós temos essa certeza. Hoje nós entendemos isso. O que é estar em Jesus, né? Eu estou em Jesus. Não, mas eu também estou em Jesus. Mas teopraxia, né? A teologia na prática. E que prática é essa? É a prática que Jesus trouxe para a humanidade, né? A palavra de Deus, ele trouxe uma prática. Os homens conheciam várias práticas na época, né? Tinha ali os fariseus, os saduceus, os essênios, tinham vários outros, mas Jesus veio trazendo algo que muitos, né? Quando andavam com Jesus, as multidões ali, falaram, olha, nunca ouvi falar de tal forma. Mas como que nunca ouviu falar de tal forma se já tinha mais de tantos anos de experiências, né, com Deus, homens de Deus, né? E como que não ouviu falar daquela forma? Né? Então, é isso que nós estamos aqui para poder discorrer com todos, né? Você falou de um tema, a respeito de salvação, que é um tema que eu gostaria de focar com os irmãos aqui, e a gente está podendo tratar isso, porque, assim, eu falo a minha experiência pessoal, fiquei até aos 15 anos, cresci no meio da Testemunha de Jeová. Para quem conheceu, então, ela é uma religião que ela é muito centrada em si própria. Então tem uma frase que eu cresci falando o seguinte: existe uma religião verdadeira.
Existem todas as religiões, mas todas são falsas. Existe uma religião verdadeira. Se você não estiver nessa religião verdadeira, vai ser igual a Arca de Noé. Então vai passar o dilúvio, todos vão passar, mas só quem estiver dentro dessa religião verdadeira. E aquilo, até a minha adolescência, me assustava um pouco. Eu falei, cara, quantas religiões que existem no mundo? Eu não tenho nem ideia hoje, de verdade, de número. Eu não tenho nem ideia. Hoje, atualmente, quando... Eu falei, cara, eu vou achar uma religião verdadeira, mas baseado em que eu vou... Aí eu comecei. Aí quando você começa a estudar, né? Você vira estudante, eu fui literalmente estudante na prática. Então, fui estudante por muito tempo vendo. E se você, assim, eu reparar, se você discordasse de algum ponto, não, eu estou enxergando de uma outra forma, não, você está errado. Então, esse sentimento, assim, de culpa que traz da religião, esse contexto, religião e salvação, foi o que primeiramente me tocou, assim, na parte da minha adolescência, né? Dizer assim, e aí eu queria, aproveitando para a gente poder compartilhar com os irmãos, queria ler um texto aqui, que os irmãos falassem, tá lá em Atos 16, capítulo 31, começar do 30 ao 31, você pode acompanhar se você está em casa, Atos 16, do 30 ao 31, vai falar assim, ó. Trazendo para fora o centurião e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Então eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Esse texto, ele é bem corriqueiro porque era um romano que estava perguntando isso. Não era um fariseu, não era... Paulo podia falar outras coisas. Não, você tem que seguir a lei, você tem que ser circuncidado, você tem que fazer... Agora você tem que fazer... Mas ele resume algo claro, que ele vai explicar mais à frente, mas vai falar. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa. O que o irmão entende por isso? Então, eu queria falar também sobre essa questão de tem um monte de religião, né? A gente vê até nas redes sociais as pessoas fazem essas brincadeiras de falar existe não sei quantas mil religiões no mundo, que sorte a sua, só a sua se é boa, for certa, né? Então, e realmente, porque as pessoas se acostumaram, né, a conviver com a religião. Então, a pessoa, todo mundo tem, cada um tem uma religião. Até muitos que dizem que não tem religião, cria a sua própria religião. Então, o ser humano, ele vive à base da religião. Então, as pessoas aprenderam a conviver com isso. Então, cada uma mostra um caminho. Só que interessante que nós aprendemos a não questionar, né? Verdade. Aprendemos a não questionar. O que acontece? Não, você me mostra de um jeito, mas tá bom. O outro me mostra de outro jeito, mas também tá bom. Então a gente aprende a viver assim, como é só eu escolher uma e seguir, né? Como todos os caminhos levam a Roma, né? Isso, todos os caminhos levam a Deus. Isso, eu lembro até quando eu era pequeno, que minha professora foi escrever um monte de bolinha assim no quadro, aí falou, isso aqui escreveu embaixo, religião. E em cima colocou uma bolinha também maior, escreveu Deus no meio e ligou todas e falou, toda religião leva a Deus. E desde pequeno isso não encaixava na minha cabeça. Nunca encaixou na minha cabeça isso. E depois eu fui crescendo, né, buscando a palavra, né, e eu fui ver o porquê disso. Né? Por quê? Porque cada um, por mais que preguem Jesus, cada um mostra a sua forma de salvação que é diferente. Ninguém fala, as pessoas não falam, mas é diferente, é totalmente diferente. As denominações mesmo são diferentes, né? É uma coisa que não pode falar. A aparência do homem. Não pode falar, não pode comentar, mas é diferente. Não é. Você vê que a forma de agir não é o mesmo Jesus, né? Então, se nós falarmos de salvação, salvação é somente em Cristo, né? Crê no Senhor Jesus. E agora? Né? Aí um me mostra um Jesus, o outro me mostra outro Jesus. Um Jesus se preocupa com o tipo de roupa que está vestindo, o outro Jesus já não liga muito. Um pode usar calça, outro pode usar saia. E agora? Né? Aí as pessoas quando falou no início sobre a pessoa fica perdida ali no meio da religião, por quê? Porque realmente ela olha para um lado e para o outro e fala, esse Jesus está falando isso. Aí a gente aprende a olhar e falar assim, não, vai na que você se encaixa melhor. Mas aí que a coisa complicou. Jesus mais ainda. Aí que a coisa complicou, porque a Bíblia toda confronta eu como ser humano
como é que eu vou no que eu me encaixar melhor? Não dá. Então, baseado nisso aí que você falou, exatamente, se eu fosse para isso, né? Por exemplo, também me foi apresentado o espiritismo nessa época. Nessa época ali, eu conheci a parte, eles são muito caridosos, é uma instituição bonita, muito bonita eu vejo. Mas se eu for ver realmente de acordo com o que eu penso, eu tô fadado a pensar de acordo com o que o homem quer e não o que Deus quer. Então, nesse momento, quando começou isso, eu falei o seguinte, peraí, eu tenho um princípio, que é a Bíblia. Esse é o princípio. Então, se o princípio é a Bíblia, e até então eu não tinha lido a Bíblia assim como um todo, eu li fragmentos. Assim, por exemplo, eu já li o Evangelho de Allan Kardec, segundo Allan Kardec. Que aí você pega um fragmento de um texto, você vai pegar um texto e em cima daquele texto você vai fazer uma doutrina. É um exemplo. Mas esse de Jeová também é igual. Só que você vai pegar um texto, vai basear naquilo, vai basear e vai criar uma doutrina. Vai ser isso, vai ser isso. A partir de aqui, salvação vai ser pelas obras, também a mesma coisa nesse de Jeová, igualmente, entendeu? Vou pegar fragmentos. O que eu fiz? Pela primeira vez, que aconteceu dos 14 para os 15 anos que comecei a fazer. Eu vou ler a Bíblia toda sozinho. Sem ninguém. Só que assim, eu não lia uma só tradução. Eu peguei a tradução deles, peguei a tradução João Ferreira de Almeida, peguei a tradução católica, peguei todas as traduções e vi. E uma coisa que é muito clara, salvação é somente em Cristo. Fora disso não tem como negar. Não é por obras, não é por homens, não é por outras doutrinas. Somente através de Cristo. Mas o que é a salvação de Cristo? E algo que eu acredito que seja comum a qualquer cristão. Todo cristão reconhece que ele merecia o inferno, que ele não merecia ser salvo. Verdade. Que ele, por ele mesmo, ele não merecia. Isso é típico de todo cristão, entender que foi o sacrifício de Jesus que te trouxe tirou das trevas. Então, isso aí, foi esse momento que eu consegui enxergar isso, eu não enxergava isso na religião. Isso eu falo que eu sei que até algumas denominações vão falar diretamente disso, mas nesses dois meios, não. Ou era um meio sempre por obra, ou era que eu tinha que merecer ser batizado, eu tinha que merecer fazer tanto serviço de campo, tanto para isso, para você merecer mesmo, tanto que antes você não era nem chamado filho de Jeová, filho de Deus, só depois de um tempo. E a mesma coisa, só depois de muitas vidas que você vai melhorar. Ou seja, você tem que fazer o bem, você vai ter que merecer ser levado e é uma melhor vida. Totalmente ao contrário das palavras de Deus. Aí quando você pega para a Bíblia, já é o contrário, já não tem nada a ver comigo. Verdade. Mas tem a ver com a minha renúncia. Então, é isso mesmo, é interessante, né? Foi falado, né? E agora, que Jesus? Salvação em Jesus, mas que Jesus? Se o Jesus que eu vi ali, né? A mulher pode usar saia. E o Jesus que eu vi aqui, a mulher não pode, pode usar calça. Ou então eu posso comer aquilo e o outro Jesus não pode comer aquilo. Qual é o Jesus? É o Jesus que eu vou me adaptar melhor? Aí vai, né, como a Alberta que falou. Não está pautado no que achamos e no que queremos, né? Jesus é aquele que é o ponto central, o ponto focal da vida do servo. Entender que nada que nós vamos fazer vai nos fazer ser aceito por Deus como homem. Verdade. As minhas obras, os meus feitos, não vai me fazer melhor ao ponto de chegar a santidade perfeita para a aceitação de Deus, não. Né? Todos erramos e falhamos, estamos condenados. O homem está condenado. A lei que é perfeita, né? Paulo fala lá em Romanos, a lei perfeita, a lei é eterna, a lei veio do alto, mas ela não pôde salvar o homem porque nós não conseguimos seguir a lei. A lei, na verdade, é aquela que aponta, dizer, você é errado, está pecando. Por quê? Porque a lei, ela aponta para Jesus, o perfeito, né? Então Jesus é a nossa salvação, mas não é o Jesus que eu quero e o Jesus que eu acho. É o Jesus que se revelou. Aí, né, eu separei aqui aquele versículo em que os discípulos estavam com Jesus caminhando e olharam aquele templo. Aí falaram assim, olha, está vendo esse templo maravilhoso, templo lindo? Aí já falou, derruba ele que eu vou construir em 3 dias. As pessoas ali, ele estava falando da sua morte, né, do seu corpo. Aí interessante que ele fala, olha, cuidado, que ninguém vos engane. Olha a atenção de Jesus
o cuidado para não sofrer o engano. Fala, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só. Então, a salvação está em Jesus. Mas muitos virão em nome dele. O nome de Jesus tem poder, Jesus é o Salvador, com certeza. Mas não é o Jesus que é inventado e criado pelo achismo do homem, pela religião nascida no coração do homem. É o Jesus que se revelou. E é esse que nós estamos discutindo aqui. E ele está descrito aonde? Na palavra. Não vai além do que está escrito. Eu acho que a maior dificuldade é a teologia pura, né? Porque tudo que nós temos, nós tentamos colocar um pouco de nós. Verdade. Né? É muito natural difícil, do homem, né? É natural isso. É muito difícil a pessoa chegar, nós não queremos colocar nada de nós. Olhar ali o que está escrito e seguir. Né? Então, a religião tem muito disso. Né? Nós vemos, até mesmo dentro de doutrinas, porque doutrina é ensinamento. Então, dentro dos ensinamentos, a pessoa coloca aquilo que gosta. Então, tem pessoas que gostam de algo, para submeter a pessoa a fazer o que ele gosta, é mais fácil dizer que é Deus que está mandando fazer. É verdade. Né? Não é verdade? Não, Deus que falou comigo. O desejo dele é tão grande, ele tem um desejo sobre aquilo, ele gosta, porque, mano, nós somos pessoas diferentes, nós três aqui, né? Se cada um de nós criar uma religião, vamos criar uma religião totalmente diferente uma da outra, porque somos pessoas diferentes. Né? Agora, o grande desafio é você falar, é você encontrar na palavra, ou encontrar quem é esse Jesus, ter um encontro com Jesus. Né? Aí que está o grande desafio. É você encontrar esse Jesus que está falando na Bíblia. Encontrar essa salvação que está falando na Bíblia. Porque muitos só vão descobrir que estão seguindo uma falsa salvação quando chegar lá no final. É verdade, entendeu? Esse é o problema. Esse que é o grande problema. Quando chegar lá no final para ver. Então, nós estamos aqui conversando, né? Para quê? Porque não queremos chegar lá no final para descobrir eu vivi uma mentira. Eu não quero. Né? E tudo que vem de mim como homem relacionado à salvação, vamos botar ao porvir, né? Ou depois da vida, né? Eu não fui lá. Né? Então não fui depois da vida. Ainda não fui lá. Ninguém subiu ao céu. Né? Ou seja, eu não fui lá no céu. Né? Então, tudo que vem de mim relacionado a isso vai ser mentira. Tá entendendo? É interessante que o irmão colocou aqui, nessa passagem, e eu queria compartilhar também mais um texto aqui, que está em Hebreus, o autor de Hebreus, e ele fala assim, Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ele vai falar assim, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta está sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram e também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. É interessante que ele faz uma ordem cronológica aqui da coisa. Ele fala assim, primeiro é pelo Senhor. Depois isso, primeiro sempre pelo Senhor foi anunciada. Depois foi testificada nos apóstolos antes. Depois vieram os dons e os prodígios segundo a vontade do Espírito Santo, mas porque estava de acordo com a palavra. E muita gente às vezes quer inverter. Vai começar pelos prodígios, vai depois ir com a palavra, para depois ir... E eu acho isso interessante, porque se a gente não tiver um fundo, uma base legal, é o que a Bíblia vai falar, que a gente vai ser arrastado por qualquer vento de doutrina. Isso. Por qualquer vento de doutrina que vai ser fácil. Assim, eu já falando para você, ouvinte, eu amo teologia bastante, eu sou teólogo também, professor de história, né? O irmão também aqui, os irmãos também gostam muito do evangelho, e gosto mesmo de estudar teologia. Na verdade, eu gosto de estudar a religião de uma forma, história de uma forma geral. De uma forma geral, eu gosto. Mas por mais que eu goste disso, eu sei separar o que é gosto
e o que é vida, o que é prática. Por exemplo, não é porque eu estudo mitologia romana, mitologia grega, que eu acredito nisso, não. A gente estuda por uma forma para entender como que era a cultura e a forma de relacionamento com a sociedade. E até mesmo para você ver como que aquela religião estava se adequando à sociedade, como que isso fazia com que as pessoas formassem realmente opiniões e ditassem o cotidiano, a política, a filosofia, toda essa parte é moldada. Nesse fundo, pegando esse gancho, eu começo a entender, sabe, quando a gente começa a estudar as doutrinas políticas, por exemplo, quando você entra lá no socialismo, comunismo, você vê que o Marx ele falava uma frase que a religião é ópio do povo. Sim. Né? Nessa frase, deixa eu falar agora uma frase que de repente vai te chocar. Nessa frase ele está corretíssimo. Porque realmente a religião em si, a religião que os homens criaram, de fato vai dominar o homem. Só que Jesus ele não veio para fazer uma religião. E é esse que é o contexto que depois de Hebreus 12 ele vai falar o seguinte, que é a diferença entre Moisés e Jesus. Tanto que Moisés serviu a casa de Deus, mas Jesus veio para construir a casa do Senhor, que é o nosso corpo. Ele vai falar aqui em Hebreus capítulo 2. Então muda esse paradigma, né? Tem uma mudança de paradigma daquele pensamento sacerdotal, religioso, cerimonial, que o homem necessitava para algo prático, para algo de verdade, que ele vai chegar para a mulher samaritana. Vai chegar o dia, já é chegado, que o Pai, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é isso que é teologia prática. Interessante que você falou, a religião é o ópio do povo. Realmente, né, os ouvintes que estão ouvindo nesse momento, pode chocar. Mas como o irmão Alberto falou, é uma grande verdade. Porque o que o homem ele consegue ver através da religião é um controle. A religião é o controle. É aquele que se interpõe entre o homem e Deus. Né? O homem e Jesus. Para me chegar até Jesus, eu preciso da religião. Eu preciso da denominação religiosa para me poder ser servo. Então, para me chegar e dizer, olha, eu sirvo a Deus. Vamos falar aqui, né? Nós estamos aqui, se nós nos encontramos, vamos nos encontrar em algum lugar e nos apresentar como servos, né? Oi, Birajara, oi, Alberto, Biraci. Você é de que igreja? É a pergunta óbvia. É a pergunta que vai estar sempre no meio religioso. De que igreja você é? Para saber o que acredita. Para saber o que acredita. Então, a religião é aquela que se interpõe, é aquela que está ali agora, separando. Mas aí que tá. Eu fico abismado com essa questão. Como é que o povo não consegue abrir os olhos e não consegue ver, né, essa separação, essa divisão? Como é que não consegue? Ali, olha como que chega a beirar a loucura. Tem lugar que você não pode usar barba. Nós viemos de uma denominação, né? Natural falar, a igreja que se chama Maranata, porque nós podemos falar que nós estávamos lá 20 anos da nossa vida, né? Desde os meus 8 anos de idade até meus 28, mais ou menos, eu nessa denominação. E não posso estar do jeito que eu estou aqui, não poderia estar do jeito que eu estou aqui com barba. Pregar, subir ao púlpito, né? De barba, porque era proibido. Aí, falar para mim que a denominação, a religião, não é o ópio do povo, eu, infelizmente, né, com essa questão, porque eu discordo de vários ali de Marx, mas Karl Marx, né, eu concordo. Por quê? Porque é o ópio do povo. Salvação é Cristo, é a palavra. E Cristo e palavra, ela é atemporal. Um outro assunto que nós podemos falar aqui, né, ela é atemporal. Atemporal, nós dizemos o que antigamente os homens usavam vestido. Na época de Jesus, né, era túnica, era vestido, era uma peça única, né? Hoje os homens usam calça. Então, se eu disser, na época, criar isso é a religião. A religião é temporal, ela é momentânea, né? Porque ela se transforma, ela muda. Então, se eu falar naquela época que para subir ao púlpito, né? Depois, mais para frente, no outro podcast, nós podemos falar também sobre o púlpito, mas que é natural nas denominações, né? Para subir ao púlpito tem que usar a túnica assim como Jesus usava. Quando ninguém, né, daqui depois, há 2000 anos na frente, como é que essa doutrina
vai poder subsistir? Não vai poder, porque ela é temporal. Agora, a palavra de Deus, ela é atemporal, ela muda os corações, ela transforma a intenção do coração. É que Daniel falou lá, né? Deus é aquele que sonda os corações, as intenções do coração. Então, ele não está vendo, Jesus não está com os olhos olhando aqui a minha roupa, não está vendo o meu corte de cabelo, ele não está vendo a minha barba, ele está vendo a minha intenção que eu estou querendo fazer com tudo, com a forma que eu como. A forma que... Mas é a intenção, não é aquilo, né? Usos e costumes, não é isso. Né? Então é uma coisa que me choca muito. Então isso vai muito bem o João 8,36, né? Que faz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O domínio, o homem gosta de dominar sobre o outro. O pensamento de ter homens livres, né, não satisfaz o ser humano. Verdade. Né? Nós queremos dominar sobre o outro, o ser humano quer dominar sobre o outro. Então, se tem um líder, e esse líder coloca até onde você pode ir, né? Então, de acordo com o gosto dele. Sim. Um deixa ir até aqui, outro deixa ir até aqui, outro deixa ir até ali. Mas esse limite foi dado pelo Senhor? Não. Foi o homem, foi lá e botou lá para fazer. Então, mas será que isso é o correto? E o pensamento de dizer assim, ó, e o pensamento de falar... se ele tiver errado, é ele com Deus. Né? Ouvemos muito isso. Né? Mas só que eu não erro por não conhecer as Escrituras. Né? Se a palavra de Deus diz para não ir além do que está escrito, se eu vou além, eu não estou errado também. Né? Não vamos caminhar de mão dada para o mesmo lugar? Entendeu? Então, ou seja, e também vai muito do homem também colocar a carga sobre o outro. Né? Deixa que ele ali está me ensinando, deixa que ele está fazendo, eu tiro minha responsabilidade. Só que essa responsabilidade não vai ficar longe de mim no dia do julgamento. Né? Estará ali será colocado tudo. Então, Jesus, ele é apresentado, nos é apresentado como a palavra. Em Apocalipse fala que ele é a palavra salpicada de sangue. Foi a palavra que subiu ali no Calvário, morreu para que eu tivesse conhecimento do que é salvação. Ele morreu para isso. Ele é a palavra salpicada de sangue por causa disso. Né? Foi a morte dele que me deu esse direito de conhecê-lo. Me deu o direito de conhecê-lo. Então Jesus hoje nos dá direito de conhecê-lo. Então por que eu vou acreditar, vou conhecê-lo pelos olhos dele? Se eu posso, né, conhecê-lo por mim próprio. Por quê? Não que não exista, né? Somos um corpo e vamos ser edificados pelo outro, claro, mas isso não me tira essa coisa boa que ele deixou para nós, de ele se revelar através da palavra de Deus. Né? Então, para ficar bem didático, assim, que a gente falou sobre salvação, né? Então a gente chegou ao denominador comum que salvação é Cristo. Não há nada fora de Cristo, né? E não inventado. Não inventado. Exatamente. Mas como que a gente responde? Verdadeiro. Isso. Então, só pra gente terminar também, como é que a gente responde, por exemplo, uma questão? Vai ter algum ouvinte que vai falar assim: ah, tá bom, mas eles estão falando, mas tá beleza, então eu vou viver minha vida de qualquer jeito. E se eu não tiver ninguém ali pra me puxar? E se eu não tiver ninguém ali, eu vou me perder. Como que eu respondo isso aí? Como que eu respondo? Essa é uma questão, né, que quando nós falamos sobre isso, é um tema polarizado. Quando a gente fala assim, olha, o controle da religião, ela faz com que você faça aquilo que é mandado fazer, porque o homem não vai se perder, né? Tipo assim, não, tem que botar uma regra, a aula de batismo, eu tenho que botar a regra, porque aí ele vai seguir um caminho, né, que está ali descrito. Mas esse é o controle, esse não é a libertação. Aí você falou, então como que eu vou andar da forma que eu quero, tal? Por isso que, né, foi falado, a Bíblia ela é atemporal, ela transforma o coração. Né? Aí para responder, eu vou responder com as palavras de Jesus. Quando Jesus viu ali aqueles fariseus ali com a roupa alongada, né, as vestes lá no pé alongada, tal, arrotando santidade, né? Jesus, os filactérios, Jesus falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Vocês andam devorando as casas da viúva. Por quê? Porque Jesus via neles a hipocrisia. Aí o que Jesus falou? Olha, limpai o coração, porque aí o exterior estará limpo. Ou seja,
O que Jesus veio para fazer é transformar o coração. Quando o coração está transformado, quando o coração está liberto das mazelas do... Ah, que mazela? A sua própria mazela. Seu próprio entendimento, a sua própria humanidade, seu próprio erro. Não é o erro do irmão, eu vou servir a Deus para falar, para pregar contra o meu irmão. Não, ele veio para transformar o teu interior, para te fazer liberto de você mesmo, né? Libertar você dos seus próprios pensamentos errados, errôneos. O coração do homem leva à morte, né? Então Jesus falou, ó, limpa o coração, transforma teu coração. E como que você pode transformar teu coração? Com a palavra. Você vai transformar o teu coração com a palavra. Você não precisa do homem. Não, você não precisa do homem, você precisa da palavra. Aí vai falar, então tá, eu vou ler a palavra, vou ficar na minha casa, não preciso, não quero de ninguém, não. Tá transformado? Tá liberto? Agora vamos nos reunir para glorificar esse Deus maravilhoso. Agora vamos nos reunir para cultuar Ele, que Ele merece. Lá no céu os anjos se reúnem, né? E lá não tem dia nem noite, né? Por toda a eternidade, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então nós nos reunimos para isso. Não é para ser igreja, nós nos reunimos porque nós somos igreja. O poder de Deus, o sacrifício de Deus foi para nos dar essa filiação, foi para nos adotar. Ele nos adotou. Estou transformado no meu coração, agora eu sou igreja, sou corpo de Cristo, sou participante do corpo de Cristo. Você que está nos ouvindo, né? Se você abrir o teu coração para o Senhor, você não precisa de nada nem de ninguém. Você agora, hoje, é corpo de Cristo. Como que era feito o batismo? Pode estar no deserto, pode estar em qualquer lugar. Aceitou a Cristo? Se ajoelha agora vamos se batizar. Pronto. Por quê? Porque é uma escolha. É o momento. Decisão. É uma decisão. Agora está salvo. E agora? Agora se reúna. Glorifica o Senhor. Como que era feito os cultos, né? Nas casas. Se reuniam. Não precisava de 10 mil reais para alugar um grande galpão. Não precisava de tantos reais para poder... Não, precisava do quê? Simples, né? Simples, uma porta aberta. E aonde estava a igreja? Estava nos corações. Né? O Alberto trouxe aquela mensagem em Hebreus, né? Ele fez uma casa para a sua própria morada. Hebreus 3, Hebreus 4, se não me engano, né? Hebreus 2? Isso. Ele fez uma casa para a sua própria morada. Ele veio e se fez homem, né? Fez uma casa, ou seja, Jesus, a humanidade de Jesus fez uma casa para a sua própria morada. Qual é a sua própria morada? Ele morreu, ressuscitou e ele é Deus. E esse coração nosso, que ele deu a largada, ele está habitando. Então a casa, que é o nosso coração, e é onde ele mora. Então a igreja, o corpo de Cristo, é aonde o Senhor habita, o coração do homem. É só para não vou me alongar mais muito, mas a coisa mais bela que existe é a conversão verdadeira. Né? É a coisa mais bela. Por quê? Porque é um momento de desconstrução de eu como homem. Eu sou brigão, eu sou, né, muitas das vezes, falar mal dos outros, eu gosto de muita coisa ali meu eu vai ser desconstruído naquele momento. Né? E Gálatas 2:20 diz, né, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Né? Uma conversão verdadeira. É isso que faz uma conversão verdadeira. Né? Desconstrói nós mesmos agora. Quem vive agora por mim? Cristo vive por mim. Né? Agora Cristo ele faz parte de mim e ele está dentro do meu coração e as minhas atitudes, os meus pensamentos são direcionados por ele. E a vida que agora vivo, agora é pela fé. Glória a Deus. Resumindo, basicamente isso aí, a transformação de Cristo é de dentro para fora. E não de fora pra... Porque quando vem de fora para dentro, vem uma regra, na verdade não muda. Na verdade pode mudar na frente dos outros, né? Mas por dentro, você nem sabe o que está fazendo. Uma fantasia, aquilo. Né? Eu tô deixando, o irmão falou assim, eu tô deixando de fazer barba. Você não queria, na verdade, você queria deixar barba, né? Eu sempre gostei de usar barba. Mas você queria, vou fazer, tu faz meio que de mau grado. Ele fala, eu tô em casa, controle. Tá vendo, geralmente ninguém tá... Já viu aquela eu já vi bastante, ninguém tá vendo, eu vou ficar de bermuda, ninguém tá vendo, ninguém tá tranquilo. Então, Cristo não faz isso. Cristo é o contrário, é de dentro para fora. O Espírito Santo, ele convence o homem, né, do pecado, do juízo, e isso molda de glória em glória.
de glória em glória, vai te moldando para que você vá largando aquilo que não agrada a Deus, mas Deus vai te mostrando verdadeiramente. Isso é ser um adorador, isso é ser um cristão, isso é realmente caminhar com Cristo, né? Isso realmente é você abrir mão da religião e abrir mão de tudo, na verdade. Da tua própria consciência. Às vezes você fala, não tem religião, mas é aquilo que você acredita. Às vezes você acredita naquilo, não, eu acredito nisso, você mesmo moldou da tua própria cabeça. Mas só existe, na verdade, todo aquilo que te falaram aqui, todos os caminhos levam a Deus, só existe um caminho. Um caminho que leva a Deus, que é Cristo. Amém. O outro caminho está fora. Amém? Então, ouvinte, você que está nos assistindo, esse é mais ou menos o nosso podcast, e a gente vai estar aqui falando sobre outros assuntos relacionados a essa prática da teologia, falando sobre teologia e cultura, parte psicológica, parte dentro das religiões, dentro das denominações, dentro do próprio homem, e como que isso pode nos ajudar a melhorar não só a nós mesmos, como a sociedade como um todo. E é para isso que Cristo veio, né? Para trazer prática. Lá em Tiago vai falar que a verdadeira religião, na verdade, a pureza é a prática, né? É a prática, é o cuidado dos necessitados. As obras. Cuidar dos necessitados e continuar seguindo os mandamentos de Deus. Então, realmente, o Cristo, ele nos chama para isso. Amém? Então, que você possa estar conosco, ative o sininho para novas notificações, esteja com a gente, se inscreva no canal. Valeu!